como a Débora falou, que o pastor também não rejeita o chamado, eu também não rejeito. Complicado, mas, enfim, Deus está no controle, porque a palavra é dele. Né? A gente fica um pouquinho ansiosa, porque a gente gosta de ter mais tempo, ainda mais com uma certa idade. A gente tem uma tendência a ser mais ansiosa, mas glória a Deus por isso, porque estamos aqui para compartilharmos da palavra de Deus, daquilo que Ele colocou no meu coração para as nossas vidas nessa noite. Eu vou chamar essa mensagem de graça, salvação e arrependimento. Eu vou começar lendo Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto é dom de Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua palavra nessa noite, Senhor. Tudo que vai ser falado aqui, que nós possamos receber, Senhor, como uma reflexão, como ensinamentos Teus, para que a nossa vida seja transformada. Porque a Tua palavra, quando ela cai num solo fértil, ela transforma, ela opera milagres, ela opera mudanças. E é isso que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, pela graça, vocês são salvos mediante a fé. Graça, um favor que concede. Eu gosto sempre de olhar as coisas no dicionário. Favor que se concede ou se recebe benevolência, perdão, mercê, dádiva, benefício, estima, boa vontade, de graça, gratuitamente, muito barato. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós recebemos é de graça. O Senhor nos pede muito pouco em troca, nós vamos depois ver aqui. Desde a criação do mundo, que o homem, né, Deus vem dando graças para conosco, mas derramando bênçãos. A gente vê toda a história do povo judeu, toda a nossa história. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver quantas bênçãos, quantas misericórdias. Eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque a gente sabe que é Ele que nos usa. Né? Então, hoje eu vim, Senhor, me usa pela Tua misericórdia. E Ele faz. Então, nós estamos aqui. Mas, em contrapartida, o homem também vem, desde a sua criação, retardando as bênçãos de Deus, ou não as reconhecendo, não valorizando, ou muitas vezes desprezando. Eu hoje vou trabalhar em 2 textos, em Lucas 18:19, que é uma conversa de Jesus com 2 homens, ricos e poderosos. 2 homens judeus, ricos, importantes, conhecedores da palavra de Deus. Os 2 buscam um encontro com Jesus, mas os 2 têm atitudes diferentes. Eu vou ler a palavra que o pastor iniciou hoje a pregação, lá em Malaquias 3:18, que tem a ver também. Eu vou fazer um linkzinho com esse texto, não é semelhante, mas de alguma forma dá para nós pensarmos. Em Malaquias 3:18, o Senhor diz: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não o serve. E como o pastor falou hoje de manhã, essa palavra não era para os ímpios, era ímpios considerados aqueles que estão fora, era para os judeus, era para o povo de Deus, é para nós. Então, entre o justo e o ímpio, hoje foi falado entre a ovelha e o bode, entre viver no espírito e viver na carne. E eu vou dizer que, no caso desses 2, as aparências enganam. E isso é muito importante, né? O próprio Samuel, Deus já falou lá para Samuel, na época da escolha de Davi, ele falou: eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. E nós seres humanos, tendemos a olhar para a aparência, né? E, às vezes, o coração não aparece tanto, aparece o exterior, né? Então, vamos lá agora abrir em Lucas 18. Vou ler do 18 ao 27, que diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Imagino que Deus olhou para ele, ou já o conhecia, ou de onde ele estava, como ele estava vestido, que ele já conhecia os mandamentos. A tudo isso tenho obedecido desde criança, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Vamos pegar essa palavrinha aí, uma coisa, falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Eu vou deixar esse final para ler mais tarde, depois, num outro contexto. Vou ler só até aqui. Então, o que a gente vê? Um encontro verdadeiro com Jesus requer de nós o quê? Um posicionamento, uma disposição para mudar, abrir mão das coisas, às vezes de pessoas, ou de lugares que não são importantes, que nos são importantes. Sair da zona de conforto, do comodismo, lutar contra a carne. Hoje o pastor falou muito, né, da carnalidade, do pecado, de você estar dentro da casa de Deus, mas vivendo na carne. Contra o pecado, abrirmos mão de coisas que nos são agradáveis, deixar a carnalidade. Esse jovem teve um encontro com Jesus, mas ele não conseguiu ter um relacionamento com Jesus, que é diferente. Né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa, eu recebi Jesus, estou na igreja, mas falta um relacionamento com Ele. Não é só a gente encontrá-lo, é preciso estar atento. Jesus fala em requerer coisas que muitas vezes nós não queremos largar. Isso é uma reflexão para nós. Tem, às vezes, uma coisa, porque eu achei interessante, depois eu vou me remeter lá a Marta, que Jesus diz, basta uma coisa. Às vezes, tem uma coisa na nossa vida que, para nós, a gente acha que é insignificante, mas é essa coisa que nós precisamos abrir mão. Então, peraí que eu me perdi. Sabe que eu tenho que ficar olhando, porque às vezes eu me perco. Então, o jovem rico, ele conhecia as Escrituras. E ele chama de Jesus de bom. Na verdade, ele que se achava bom. Ele achava que ele era bom, que ele sabia tudo, fazia tudo direitinho, já chegou lá para Jesus, né, cheio de si. Crente desde menino, praticava os mandamentos, achava que merecia entrar no reino de Deus. Mas ele faz essa pergunta jamais imaginando a resposta, porque para ele era claro, você vai herdar, você faz tudo direitinho, né? Farei o quê para herdar a vida eterna? Vida eterna, salvação, não é herança, é graça, é favor imerecido. Não passa de pai para filho, de marido para mulher, de irmão. Jesus disse, falta uma coisa. E lá em Lucas 10:41, quando Jesus está lá na casa de Marta e Maria, ele fala, Marta está lá reclamando, o senhor não está vendo que eu estou fazendo tudo aqui sozinha, ela não faz nada. E ele diz, Marta, Marta, você anda inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ele não exige muito de nós. Às vezes, é uma coisa que está faltando para que a gente possa realmente ter um encontro verdadeiro com Ele. Lá em Mateus 11:30, ele diz, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele não coloca fardo pesados em nós. Muitas vezes, nós mesmos até colocamos fardos pesados em nós e as pessoas, mas ele não. Ele quer nos transformar com amor, que a gente entregue a ele o nosso coração, né? Ele quer um encontro conosco, ele não quer só um encontro conosco, ele quer entrar na nossa vida, mudar a nossa história, ele quer o nosso coração.
esse jovem não compreendia isso. Será que a gente compreende? Tem gente aqui que tá nos ouvindo também. Será que você compreende isso? Ele não quer apenas um encontro, ele quer mudança, ele quer mudar tudo aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Às vezes é uma coisa só, né? E ele era religioso, cumpria a lei, mas o seu coração estava longe de Deus. E lá em Mateus 15:8, né, Jesus fala, este povo honra-me com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. E ele chama de hipócritas os escribas e fariseus que faziam isso. Né? Eles honravam, falavam, ficavam nas praças públicas. Tem até aqui nesse mesmo capítulo, voltando um pouco, aquela passagem, né, do fariseu, né, orando, e o publicano orando, e ele ali realmente se enaltecendo. Né? Então, ele fala, vocês são hipócritas, porque vocês falam, mas vocês não mudam, vocês não fazem. Né? Então, esse jovem estava com o coração na riqueza. Ele não quis mudar a sua história, abrir mão da sua riqueza. O Senhor nos diz, não acumuleis tesouros na terra, mas ajuntais tesouros nos céus. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde nós estamos colocando o nosso tesouro? Em que nós estamos nos apegando? Porque, lógico, é bom ter dinheiro, é bom, mas o Senhor nos abençoa. Acabamos de fazer aqui as ofertas. Ele nos abençoa, mas não para nós retermos. Ele nos abençoa para abençoarmos os outros. Ele não quis abençoar, porque o que Jesus falou para ele foi isso. Que bom, você conhece todos os mandamentos, agora abençoa esses que estão aí à tua volta. Ah, mas aí o senhor já quer demais, né? Porque eu tenho muito dinheiro, vai faltar. Seguir Jesus é um grande desafio, todos nós sabemos, né? É tipo assim, larga isso aí e me segue. Vem e me segue. Para onde, Senhor? Vem e me segue. Fé. Ele fez isso com os discípulos. Vem e me segue. Mas para onde? Larga as redes e me segue. Hoje nós perguntaríamos, mas como? Vou ter que deixar minha casa, né, meu carro, minha moto, tudo. Vem e me segue. Pedro, Mateus e todos os discípulos fizeram isso. É renúncia, é abrir mão da posição, daquilo que lhe dá segurança. E, muitas vezes, nós não queremos abrir mão da nossa posição na sociedade, da nossa posição, né, em casa, e abrir mão. Tem coisas que nós precisamos renunciar e abrir mão daquilo que nos dá segurança. E o que te dá segurança? Ah, me dá segurança meu marido, porque ele é um provedor ótimo e eu vivo uma vida terrível com ele, mas ele me dá segurança. Né? Enfim, o que te dá segurança? O que me dá segurança é o meu trabalho. O meu trabalho é o que me dá segurança, eu não posso abrir mão. Mas quantas vezes, né, eu imagino que aqui muitas pessoas já passaram por isso, de perder aquilo que dava segurança. Mas o Senhor vem com a sua mão e Ele não permite que nada nos falte. Né? Ele diz que o pão de cada dia nunca vai nos faltar. Pode faltar até outras coisas, mas o pão de cada dia nunca vai nos faltar. Mas só o pão de cada dia, às vezes, a gente não quer. Né? E, lógico, é importante a gente, né, trabalhar, a gente ter prosperidade, não é isso que eu estou falando, mas é a gente pensar na prioridade, em que lugar estão as coisas, qual é o lugar do Senhor na nossa vida e qual o lugar dessas outras coisas na nossa vida. Escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. Né? Quantas pessoas aqui, né, já até falamos muitas vezes lá nos nossos podcasts, eu, por exemplo, que me converti mais tarde, que fizemos tantas escolhas erradas. Né? E o Senhor é misericordioso, Ele meio que deixa a gente quebrar a cabeça, até que depois Ele fala, não, chega, você é meu, você é minha. Então, nós fazemos escolhas. O tempo inteiro estamos fazendo escolhas. E precisamos fazer as escolhas certas.
O jovem se entristeceu. Vender tudo que eu tenho, aí, como eu falei, minha casa, meu carro, minha moto, para andar com ele, ele optou por ficar com tudo e andar sem ele. Porque para andar com ele é preciso abrir mão. E aí, eu vou ler aqui agora rapidinho aqui os versículos do 24 ao 27, que diz assim: vendo o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Então, tem um segredo para que nós possamos receber a vida eterna. Ele diz, primeiro, que para ele nada é impossível, né? E nós precisamos abrir mão. A palavra é essa, é abrir mão de tudo aquilo que nos prende, que nos impede de chegar a ele. E aí, Zaqueu vai ser um exemplo desse impossível para os homens e possível para Deus. Então, eu vou agora lá para Lucas 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, como o jovem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, eu falei que é graça, arrependimento e salvação. Ele diz, depois que ele se arrepende, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Um homem que era um republicano, já estou... Ó, Senhor, tenha misericórdia desse ato falho. Ele era um publicano e, ou seja, ele defraudava, ele cobrava do seu próprio povo, dos seus irmãos. Ele era judeu, né? Porque os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma. Então, Zaqueu, maioral dos publicanos, rico como jovem, influente como jovem, também queria encontrar Jesus. Uma multidão, ele pequenininho, falou: e agora, como é que eu vou fazer? Judeu, mas maioral dos publicanos, trabalhava para os romanos. Maioral dos publicanos devia ser o ó do ó, odiado, mal visto pelos judeus. Ele era pior do que Mateus, né? Porque Mateus ficava só ali, ele não, ele era o maioral dos publicanos. Como cobrador de impostos, ele explorava, ele extorquia, abusava do poder.
E o sistema fiscal, como hoje nós vemos, propicia abuso e extorsão. Hoje é uma coisa que existe até hoje, né? Todo mundo morre de medo. Provavelmente, ele não tinha paz, né? Fazia tudo isso, mas ele conhecia a palavra de Deus. E quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente já serviu ao Senhor e, por algum motivo, se afastou, você não tem paz. Você não tem paz. Então, ele não devia ter paz, né? Maioral era equivalente ao fiscal da Receita Federal. Indica que ele era responsável por todos os impostos de Jericó e tinha outros publicanos sob sua responsabilidade. Então, ele era o corrupto do corrupto, porque ele ainda comandava todo mundo, já devia pegar também propina dos outros. Então, ele era alguém odiado, né? A gente viu ali no The Chosen, vê na Bíblia, como Mateus, né, que era publicano, também era odiado pelos discípulos, porque ele, antes, o que ele fazia? Estava ali cobrando impostos, extorquindo, não queria saber se podia ou não podia. Ele devia andar bem vestido, todos os acessórios, né? A gente vê até no The Chosen que o Mateus usa lá umas roupas quando ele chega diferentes, né? Nos dias de hoje, ele devia usar gravata, celular, todo, né, perfumado. Então, vamos imaginar uma pessoa dessa subindo numa árvore. Imagine aí um de terno, todo engravatado, subindo numa árvore para ver Jesus. Nesse momento, ele já vai abrindo mão dos seus valores. Ele mostra ser capaz de abrir mão da sua posição para ter um encontro com Jesus. Porque ele podia chegar para o povo, sai todo mundo da frente, botar lá uns soldados para tirar todo mundo. Não, ele já vai abrindo mão da sua posição, ele já vai se humilhando, ele já vai descendo, ele sobe, mas para descer, né? Porque foi uma subida para descer, né? Diferente do jovem rico, ninguém está vendo Zaqueu. O foco está em Jesus, porque tem numa passagem aqui, que eu não sei qual é em qual versão que eu já li, que o jovem rico ele chega, ele se ajoelha diante de Jesus e já vai fazendo um mise-en-scène assim para aparecer, né? Aqui não, Zaqueu, ele não fazia questão de aparecer, ele queria ver Jesus. O foco era Jesus. Ele sobe, eu quero ver. Não se importou se todo mundo ia estar olhando. Olha lá, Zaqueu subindo na árvore, o que é isso e tal, né? Ele não gritou, não se jogou aos pés de Jesus, mas sua atitude chamou a atenção de Jesus e todos devem ter olhado, porque todo mundo deve ter visto, né? Como é que é? Ele devia ser não só uma pessoa importante, mas uma pessoa de que todo mundo fugia, né? Porque a gente era uma pessoa odiada, que não era bem visto, ali no meio dos judeus, onde as pessoas estavam ouvindo Jesus, ele não era uma pessoa bem vista, né? Mas é isso que Jesus espera de nós, um coração quebrantado, um posicionamento. Essa palavra eu acho muito importante, muito forte. Posicionamento. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Não tem aquela coisa, aquelas pessoas... Eu sou simpatizante. Né? Sou simpatizante, gosto de evangélico, eu ouço isso muito, de muitas pessoas. Não, a gente tem que tomar posição. Sim, sim, não, não. Né? Segue-me, deixa tudo e segue-me. É isso que ele espera de nós. Né? Ele renuncia o eu, o ego. Jesus o chama. Interessante que ele fala, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Às vezes, Deus tem pressa com a gente. Comigo, ele teve muita pressa. É pressa, vamos embora, que não tem muito tempo, não. Espero que ainda tenha mais, né, Senhor? Mas, enfim. Mas é pressa, tem pressa. Né? Com outros, às vezes, ele até vai mais devagar, pode ir no seu ritmo. Mas eu creio que, realmente, Jesus tem pressa. Por quê? Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, precisa ter pressa.
né? E nós temos que estar disponíveis, como aconteceu hoje. Vocês pensam que para mim foi fácil? Cheguei aqui ansiosa, tudo correndo, que aí é roupa, como é que faz? Porque a gente pensa que não, mas a gente quer também estar apresentável diante do Senhor, não é só diante da igreja, como a Débora falou ali, né? Quando a gente vai louvar, quando a gente vai pregar. Então, tudo é importante, todo esse preparo, o preparo da palavra, o nosso preparo, enfim. Então, ele disse, quero ficar na sua casa hoje. Jesus, ele sabe o que acontece conosco, o que vai no nosso coração, nossas aflições, nossas ansiedades, e ele quer entrar na nossa casa. Interessante, porque ele poderia dizer, desce, vem aqui falar comigo, igual ele falou ali na rua com o jovem rico. Não, eu quero ir para a sua casa. Eu quero entrar na sua casa. Eu tenho coisas para fazer na sua casa. Nós não sabemos o que eles conversaram. A Bíblia não relata o que eles conversaram, mas a gente sabe o que aconteceu, né? Que isso é maravilhoso. Casa é o quê? É intimidade. Na nossa casa é que nós mostramos quem somos, né? O evangelho que a gente vive na nossa casa. Uma coisa na igreja, uma coisa na rua. E Jesus disse, não, eu quero ir na sua intimidade. É isso que ele quer. Ele quer entrar na nossa intimidade, na nossa casa. Ele quer mudar o que precisa ser mudado. Não sabemos o teor da conversa deles, né? Ligação. Mas o evangelho de verdade, como eu falei, nós vivemos em casa. Ele quer mudar nossa estrutura. Nossa casa, né, é a nossa estrutura. Como é que a gente está ali? Ele quer mudar a estrutura, ele quer mudar tudo. Ele sabia o que Zaqueu precisava, que Zaqueu não tinha paz. Provavelmente Zaqueu não tinha paz. Não sei ali qual foi a conversa deles, porque sabemos que Jesus é amoroso, né? E enfim, os homens, eles nos recriminam, nos julgam, né? Julgam os pecadores. Eles logo disseram, como? Vai entrar na casa de um pecador? Que coisa é essa? Que absurdo! Né? Então, nós somos julgados, né? Os próprios discípulos, eles afastavam as crianças. Na época dos cegos de Jericó, fica quieto. Né? Então, existe isso, mesmo caminhando com Jesus. Né? Imagine se Zaqueu tivesse dito, chegasse lá para os discípulos, eu gostaria de falar com Jesus, convidá-lo para ir à minha casa. Provavelmente ele ia dizer, se enxerga, rapaz, quem é você para convidar Jesus para ir na sua casa? Você é indigno, você é pecador, não é? Quem você pensa que é? Essa é a visão do homem, que vê o exterior, as aparências. Fariseus, casa de pecadores, os fariseus começaram, vai lá, entrar na casa de um pecador, né? Zaqueu desce depressa. Ele responde rapidamente ao chamado de Jesus. Poderia, como jovem rico, ter optado por apenas ver Jesus. O jovem rico optou, foi lá, queria ver Jesus, chegou para Jesus, se mostrou, falou, mas, estou indo embora porque essa sua proposta não me agrada, né? Eu vou embora. Então, como eu disse, não sabemos o que eles falaram. Mas depois de um verdadeiro encontro com Jesus, é impossível a gente não mudar. Quando a gente realmente se encontra com Jesus. Nós vimos que o jovem rico teve um encontro superficial ali na rua, né? Às vezes encontra um vizinho na rua, você fala, oi, tudo bem, conversa um pouco, quem sabe um dia, vamos combinar. E nunca combina, foi mais ou menos isso que o jovem rico fez. Vamos combinar, quem sabe um dia o senhor vai na minha casa, né? Mas o que eles fizeram nessa casa fez com que Zaqueu decidisse reparar os seus erros. Ele teve consciência de como ele estava vivendo.
Né? Pode ser que Jesus nem tenha falado nada, porque a gente sabe que só a presença dele, o amor dele, né, diante daquele pessoal, como vai entrar na casa de pecador? Só ele dizer, vou chegar lá, Zaqueu, prepara uma comida aí para mim, vamos sentar, vamos comer. Só isso já fez com que ele mudasse. Né? Porque, às vezes, a gente não se sente digno, né? Mas ele vem e diz, não, como ele fez com aquela pecadora, né, com a mulher adúltera. Alguém aqui está te julgando, tem alguém aqui te condenando, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, provavelmente, foi algo assim que ele ofereceu a Zaqueu. Né? E, com isso, ele resolveu restituir 4 vezes mais, que essa era uma das penalidades impostas pela lei, quando um homem era obrigado a fazer uma reparação do que havia roubado. E a prova do arrependimento é a reparação. E interessante, porque o próprio Zaqueu se impôs essa penalidade da lei, né? Causa das suas injustiças como publicano. Não foi Jesus que mandou fazer. Imagino que não, até porque não fala, mas foi uma coisa dele. Você toma consciência, né? Quando a gente começa a caminhar, quando a gente se converte, quando a gente começa a ler a palavra, quando ela começa a fazer morada, a mudar a nossa vida, a gente vai tomando consciência daquilo que nós fazíamos, daquilo que está errado, daquilo que nós não podemos fazer mais, né? Então, Jesus não impôs nenhuma condição. O seu amor tocou Zaqueu, mas tocou porque ele permitiu. Ele amou o jovem rico. Tem essa outra passagem que diz, e Jesus o amou. Né? Ele foi embora e Jesus o amou. Jesus nos ama, independente. Né? Mas ele permitiu que Jesus entrasse na sua casa, entrasse na sua vida, fosse na sua intimidade, mudasse seu coração. Então, primeiro Jesus entra, depois ele muda. Muda a estrutura, muda a atitude, muda caráter, muda a saúde. Quando ele entra na nossa vida, ele transforma tudo que precisa ser transformado. Mudança de caráter não depende somente de Deus. Tem que também ter um esforço nosso. O jovem rico, não nomeado, Zaqueu, interessante porque ele não tem nome, né? Ele é o jovem rico. Zaqueu, ambos buscavam a salvação. O jovem rico queria a salvação. Ele buscava a vida eterna. Isso dependia de mudanças de atitude, dependia de fé. Ambos tinham riqueza na sua segurança. Né? Eram ricos, estavam seguros, teoricamente, não precisavam de Jesus para nada, porque tem isso também. Né? Às vezes a gente está muito bem, a gente não, mas eu estou dizendo que tem pessoas que estão muito bem, né? Estão ricos, aí... Ai, não precisa, para quê? Porque, olha, gente, o que eu mais conheço na vida é isso. Não, eu creio do meu jeito, eu creio, eu tenho fé, enquanto está tudo bem. Aí, na hora que não está, vem pedir para a gente orar. Não é? Agora você acredita no que eu acredito, né? Porque você pode orar. Mas talvez você não acredite tanto que ele... Porque tem gente que fala, com você ele vai responder, porque você tem um canal direto. É verdade, eu tenho um canal direto. Todos nós temos. É só olhar para Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos o caminho direto. Né? Nós não precisamos ficar pedindo a Santa. Eu digo que é telefone sem fio. Né? Eu quero falar com a Sandra, aí eu vou ligar para... Ao contrário, quero falar com a filha da Sandra, vou ligar para a Sandra. Sandra, por favor, eu gostaria, ou para a sua filha, eu gostaria de falar com a sua mãe, mandar um recado para ela. Você pede a ela isso por mim? Pode falar com ela, liga para ela. Né?
E assim é com Jesus, a gente pode falar diretamente com Ele. Por que a gente precisa de vários canais e telefone sem fio? Sempre no final a mensagem sai distorcida, né? Quem brincava de telefone sem fio quando era criança, acho que ninguém brinca mais, porque todo mundo está no celular, mas eu brincava, né? Então, você ia ouvindo aquilo, quando chegava lá no último, a mensagem era totalmente diferente. Então, é isso, né? O jovem não entendeu que a confiança e que tudo que temos está em Jesus. Zaqueu compreendeu. É preciso deixar Jesus entrar em casa, na intimidade do seu coração. Aqui, todo mundo tem isso. Tem gente nos ouvindo. Você que está nos ouvindo, que está em casa. Jesus está podendo entrar aí, e a gente tem que se perguntar também, Jesus pode entrar na minha casa, na minha intimidade? Porque quando ele entrar lá, ele vai ver todas as sujeiras. Não vai adiantar, igual vem visita, a gente arruma a casa toda correndo, dia de GC, arruma a casa toda correndo, limpa tudo, né? Porque ele vai ver aquela sujeirinha escondida. Porque ele é luz, e a luz mostra, né? Quando a gente está no escuro, a gente não vê, mas quando tem luz, a gente vê tudo, né? Então, é preciso deixar ele entrar na nossa casa, na intimidade, no coração. Não dá para ter um encontro superficial na rua, um encontro intelectual, racional. Jesus vê diferente, ele vê o coração. Um coração quebrantado, um coração disposto, um coração ensinável, porque nós precisamos ser ensinados, um coração disposto a obedecer. Obedecer é a palavra-chave. Nós olhamos o exterior, a aparência. Como nós veríamos hoje o jovem rico e o publicano? Como nós os julgaríamos? Primeiro, o jovem rico, um homem de Deus, conhecedor das Escrituras, talvez um grande pregador da palavra de Deus. Gostaríamos de ir à casa dele. Ah, se ele me convidar, eu bem gostaria, porque lá eu vou aprender tanta coisa. Um homem de Deus, olha como ele conhece a palavra do Senhor, né? Muito bem. Mas, e o Zaqueu? Grande pecador, explorador dos pobres e oprimidos, desviado, não tem mais jeito. Entrar na casa dele, nunca. Gente, a gente está rindo assim, mas é sério. É sério, isso acontece. Nós olhamos o exterior, nós olhamos a aparência. Hoje a pregação do pastor foi sobre isso, sobre justo, sobre ímpio, sobre ovelha, sobre bode. E é isso que o Senhor olha. E isso é dentro da igreja. E isso não está falando que aí fora no mundo. Aí fora no mundo é normal, né? Nós estamos falando de pessoas que se dizem servos do Senhor. Então, é muito importante nós fazermos essa reflexão, né? Como que nós olhamos e julgamos? Não só os de fora, porque os de fora a gente já julga, é ímpio. Foi isso que o pastor disse hoje. O ímpio, para nós, é o que está fora da igreja, o que não é crente. Não, existe ali o joio dentro da igreja. A diferença do trigo e do joio. Mas nós temos essa dificuldade, né, de poder entender e saímos julgando. Porque, muitas vezes, quem sabe, uma palavra nossa, uma mão, faça com que uma pessoa possa refletir também, né? Então, os dois eram ricos, provavelmente exploradores dos pobres. Os dois procuram Jesus. Os dois são confrontados por ele. Os dois precisam descer de suas posições. Os dois buscavam salvação. O jovem rico conhece a palavra de Deus, segue as leis, se acha cumpridor delas, desde criança. Mas, na verdade, seu coração está longe de Jesus, não se arrepende.
Encontrar Jesus era apenas uma curiosidade, porque ali naquela época todo mundo queria encontrar Jesus, né? Estava fazendo tudo para ver Jesus. Talvez ser elogiado por ele. Eu vou chegar lá, vou dizer tudo, e ele vai dizer: oh, meu filho, que bênção, você é uma bênção, parabéns, continue assim. Para mostrar como era bom e que merecia salvação, vida eterna, entrar no reino. Mas Jesus não o ameaça, não o julga e não amaldiçoa, o ama. Precisamos aprender isso, né? Precisamos, porque quantas pessoas a gente diz, vai para o inferno, né? Vai para o inferno. Jesus não fez nada disso. Zaqueu também conhecia a palavra de Deus, não a seguia, mas ao ser confrontado por Jesus, ele se arrepende. O seu desejo de encontrar Jesus era algo mais do que simples curiosidade e responde rapidamente ao seu chamado. Reconhece sua pequenez, reconhece seus pecados. Não busca aprovação, mas arrependimento e perdão, que é uma grande diferença. Nós precisamos buscar do Senhor isso. A gente não tem que... eu faço, eu vim correndo aqui pregar hoje, Deus deve estar muito feliz comigo, é mesmo, Iani? E quantas coisas outras que você faz que talvez Ele não esteja feliz? Temos que olhar para dentro de nós, porque nós estamos aí todo dia. E as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Porque a cada manhã nós pecamos. A cada dia nós falhamos, mas temos que ter essa consciência, né, de não buscar aprovação, mas arrependimento e perdão. E lá em Apocalipse, já estou terminando, 3:20, o Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, os milagres acontecem. Qual foi o milagre que aconteceu? Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Qual é o melhor milagre? O que é mais importante para a nossa vida? Hoje houve salvação nessa casa. E esse é o desejo do nosso coração, né? Nós que ainda temos algumas pessoas da nossa família que ainda não se encontraram com o Senhor, que hoje nós possamos profetizar, que possa haver isso, que o Senhor possa entrar nas nossas casas e dizer: hoje houve salvação nessa casa. Amém? Então, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Temos 2 homens conhecedores de Jesus com atitudes diferentes. E, para terminar, vou ler uma coisa muito séria, que está em Mateus 7, do 21 ao 23, que diz assim... Eu vou abrir aqui, deixa eu ver. Que eu anotei ali, mas eu acho que eu prefiro ler aqui. Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é muito doloroso. Nós precisamos, porque vai chegar o tempo em que Jesus virá e que não vai ser possível só a gente dizer: mas como? Eu não profetizei, eu não operei milagres através do seu nome. Sim, porque o Senhor é misericordioso, é Ele que faz. E Ele faz não por nós, mas por aquela vida ali. Para aquele que está precisando do milagre, que está precisando da cura, que está precisando de ser o demônio expulso. Ele usou uma mula, não é, para falar lá com Balaão. Então, ele realmente, ele faz não por nós, mas para aquela pessoa que necessita. Então, isso não tem que deixar a gente: olha, eu sou o máximo, está vendo? Eu
botei a mão, expulsei demônio, foi curado. Que bênção. Bênção para a pessoa, né? Então, Jesus nos ensina que o seguir, quer dizer, que seguir a Deus é mais do que aparência, palavras ou obras visíveis. É uma questão de coração e obediência. Nem todos que falam de Deus, hoje o pastor falou isso também, realmente vivem com Deus. A diferença do trigo e do joio, da ovelha e do bode. E você, como Zaqueu, você que está nos escutando, você já abriu verdadeiramente a porta da sua casa, da sua vida, do seu coração para Jesus entrar? Se você não fez, esse é o momento. Aí onde você estiver, você pode colocar a mão no seu coração e dizer, Senhor, eu quero verdadeiramente. Eu não quero como o jovem rico, eu quero como Zaqueu. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor me faça refletir, que o Senhor me mostre onde eu preciso ser transformado, e eu quero me transformar. Ou como o jovem rico, você é só um cumpridor das leis, mas ainda está agarrado a muitas coisas que te aprisionam. Que nessa noite o Senhor possa mostrar para cada um de nós, para todos que estão assistindo, para mim, para vocês, o que ainda tem na nossa vida, como Ele disse para Marta e como Ele disse para ele. Uma coisa, basta uma coisa. Às vezes basta uma coisa. Que nós possamos, que às vezes a gente nem sabe. Marta estava lá feliz fazendo as coisas, né? Achando que estava agradando. E ele disse, não, Marta, uma coisa, a Maria ficou aqui aos meus pés me ouvindo. E às vezes a gente está tão ocupado com tantas coisas, né? O jovem rico também, olha como eu sou obediente, faço tudo, desde pequenininho me ensinaram, eu obedeço tudo. Não, mas uma coisa. E que o Senhor possa nos mostrar qual é essa coisa que Ele ainda requer de nós, para que nós possamos nos lançar, né, aos seus pés, permitir que Ele entre na nossa casa, que Ele veja a nossa intimidade e que Ele entre para mudar a nossa vida, transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Não queremos viver de aparências. Nós queremos realmente viver a Tua palavra, ser obedientes a Ti, nos arrependermos dos nossos pecados, colocarmos a nossa vida diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor entre no nosso lar, que o Senhor entre na nossa casa, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor veja o que precisa ser mudado, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Que nessa noite nós possamos sair daqui com a nossa mente renovada, Senhor. Que há coisas que estão ocultas, que às vezes a gente não se lembra, ou que faz, ou que fez, e que ainda estamos ali amarrados, que o Senhor nos mostre, Senhor. E nós te agradecemos, porque sabemos que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque não somos merecedores do Teu amor incondicional, Senhor. O Senhor diz que o Teu fardo é leve, que nós possamos realmente aprender de Ti, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, que nós possamos aprender, Senhor, sermos humildes, sermos mansos, podermos praticar a Tua palavra, olhar para os nossos irmãos com misericórdia, sem estar apontando o dedo como aqueles fariseus, Senhor, que o Senhor possa realmente guardar as nossas mentes, a nossa vida, a nossa casa. E hoje nós te pedimos, Senhor, que todo aquele que ainda não abriu a porta da sua casa, do seu coração para Ti, possa tomar essa decisão nessa noite, possa saber que o Senhor diz, eu entrarei, cearei contigo, você ceará comigo. Por isso eu te peço, Senhor, que
possam abrir a porta do coração e que possa haver salvação nas nossas casas, na nossa família, na vida dos nossos filhos, dos pais, dos irmãos, de todos aqueles que ainda não te conhecem ou que estão como o jovem rico, ali vivendo só uma religiosidade, Senhor, que possam realmente se rasgar diante de Ti, como Zaqueu, ser humilde, abandonar sua posição, não importa, subir ali na árvore para te ver, Senhor. Ele subiu para descer rápido, para poder que o Senhor entrasse na sua casa e operasse todos os milagres. Por isso, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar aqui